de coisa. Mas se a gente for analisar aqui, ó, tanto a função 1 quanto a função 2, você pode selecionar vários tipos de coisa aqui, como o carregador, o defeito de carregador, né? Mandar um sinal lá do carregador para ele vir para cá, para dizer, ó, tem que trocar o carregador de bateria. Nível de combustível, né? Fala, senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gerador em Foco, o canal que é feito para você que quer dar um upgrade na sua carreira. Senhores, eu vou estar começando uma série de vídeos chamado Programando o Meu Controlador, tá? E vou estar, na verdade, programando tipos de controladores mais utilizados aqui no Brasil. E a gente vai começar essa série com ele, o nosso queridinho, né? O famoso K30. Senhores, o K30 ele é muito utilizado aqui no Brasil por conta dele ser de fácil acesso aos parâmetros, ele é bem intuitivo, então você vai aprender a trabalhar com ele e depois você vai gradativamente melhorando com os outros módulos, né, que vão exigir um pouquinho mais de conhecimento, tanto técnico quanto do seu inglês também, tá bom? Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreve nesse canal, assim você vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos de qualidade como esse. E se você não sabe o que é um controlador, eu sugiro que você assista esse vídeo que vai aparecer bem aqui, tá? E ele fala sobre o QTA. Vai lá, assiste e depois volta para esse vídeo aqui de novo, tá bom, meu querido? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Parametrizar esse nosso K30. Então, para entrar nos parâmetros, você vê que ele está com uma falha de pressostato. O que acontece? Essa falha de pressostato é simplesmente porque o sinal que ele tem que chegar lá no sensor de pressostato para dizer que o motor está parado é sempre um sinal negativo. O que acontece? Quando o motor está parado, o sensor de pressão de óleo ele fica mandando um sinal para o módulo dizendo que ele está parado, né? Quando o motor entra em funcionamento, esse sensor ele abre, né? Ele abre o contato dele, que é um contato normalmente fechado, e aí o sinal para de chegar sinal aqui, ele entende que o motor está em funcionamento. E aí aqui ele está dando esse problema porque ele está entendendo que o motor está em funcionamento, mas não está chegando, não está ligado o gerador, porque não está chegando tensão. Se tivesse chegando tensão lá atrás do módulo de controle, ele não estaria dando esse erro. Então vamos lá, vamos entrar nos parâmetros. Deu esse pequeno detalhezinho aqui, mas ele vai conseguir entrar. Então você coloca aqui em inibido, né? Não sei se você está pegando certinho. Inibido. Vou trazer um pouco mais para próximo para focar melhor aqui a câmera, né? Inibido. E depois você aperta rearme por uns 5 a 10 segundos. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 ele abriu. E aí a gente vai no aperto 2 aqui, parâmetros. Você vê que ele tem hora de ponta, partidas periódicas, hora de bloqueio para não funcionar, gerenciador de senhas, manutenção preventiva, ver os parâmetros que estão inseridos e configuração de proteção. Fizer essa aí, a gente vai apertar no 2, né? Então aqui a gente já vê aqui a tensão mínima de rede. O que é essa tensão mínima de rede? A tensão mínima de rede nada mais é que até onde o K30 vai olhar que a tensão vai deixar chegar sem que ele precise mandar partir o gerador, sem que ele dizer que isso é uma falha. Então se a tua tensão aí ela é 220, no nosso caso aqui em Manaus é 220 e, né, porventura tá com uma baixa tensão, mas está chegando até 200, ele não vai interpretar isso como erro, ele vai interpretar como no range, né? E como é que ele chegou nesse número? Simples, vou pegar uma calculadorazinha aqui, né? E ele fez o seguinte, ele pegou a tensão nominal, que é 220, menos uma porcentagem, vamos dizer que 10% da nominal, então deu 198. Aí ele arredondou 200. Então, partindo dessa mesma lógica, a gente entende que a tensão nominal
220 mais, agora o limite, a gente fez o limite inferior, né? Vamos achar o limite superior, mais 10% da nominal é a máxima, então 242. Então a tensão mínima aqui, a gente já está até adiantando uma situação, né? Tensão mínima 200, e aí a gente vai passando aqui, ó, se a gente quiser passar o parâmetro, a gente vai nesse para cima e para baixo aqui, e se a gente for no 0 e no 9, né? E se a gente quiser alterar o valor aqui, a gente aperta no 7 e no 8, por exemplo. Aqui eu vou dizer que vou deixar aquele valor que a gente controlar, dos 198, pronto, 198. E aí a gente vem em tensão máxima, 242, né? Ó, você viu que eu mudei o parâmetro aqui no 0 para cima e no 9 para baixo, ó, voltando. Então vai. E aí eu vou mudar aqui no 7 para mais 2, para aquele valor que a gente achou lá, 242. Isso é só por motivos de didática, porque a gente já sabia que aquele padrão estava muito bom, tá? Aí você fala, mas Jonathan, a minha tensão aqui, ela é 380, como é que eu vou fazer? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no parâmetro de tensão mínima, aqui ó, aí a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? Você pega uma calculadora, essa aqui custou R$10 lá no centro, e aí você vai fazer, ó, 380 mais 10%, ó, 418, 420. Esse foi mais, então eu fiz errado, fiz o limite superior. 400, opa, vamos lá, 220, ou assim, 380, mais, menos 10% de 380. Aí ele fala, meu limite inferior é 392. Né? E aí eu vim aqui e apertava 392, eu não vou mexer nisso porque eu também tô aproveitando esse vídeo, eu estou programando esse módulo com o cliente, tá bom? Eu vou parametrizando ele. E se eu quisesse para mais, mesma coisa, 380 mais 10%. E aí eu fiz os meus limites para cima e para baixo, ok? Vamos lá, vamos voltar lá. Ok, aí a gente vai para... Aqui ele tá tempo de estabilidade da rede. Isso aqui nada mais é que quando a rede retorna, ele não faz a entrega. Vou deixar 1 minuto aqui. Vamos botar 1 minuto de tempo de estabilidade. Quando a rede retorna, né, por exemplo, foi embora a energia, o gerador entrou, assumiu a carga e aí voltou a energia agora. Voltou a energia. Ele não vai deixar o meu gerador partir direto, trocar, fazer comutação direta, né? O que ele vai fazer? Ele vai ficar monitorando como é que está a qualidade dessa energia. Se ela vai voltar com baixa tensão, se ela vai voltar com alta tensão, ou seja, acima do que foi estipulado, se ela vai voltar com falta de fase, né? Se vai faltar uma fase, ou 2 ou 3. Então, ou se vai voltar invertida. Então isso é muito comum aqui de acontecer. Você já ouviu falar que foi embora a energia e quando voltou fraca ou forte, queimou minha geladeira, queimou minha televisão. Acontece porque quando ela volta com muita oscilação. Então esse tempo de estabilidade aqui é justamente para não deixar que isso ocorra, para ele proteger os equipamentos e deixar lá no gerador. Ele deixou por 1 minuto, não teve queda, não teve oscilação, não teve nada. Ele falou, poxa, a rede está ok, vamos fazer a entrega agora para a carga, né? E aí ele faz a entrega para a carga. O tempo de estabilidade, a gente já falou sobre ele, agora vamos para lá, próximo. Tensão mínima de grupo. Isso aqui a gente já fez o cálculo, né? Vocês viram que deu certo. Tensão, o tempo, essa subtensão aqui é o tempo que ele vai ficar nessa condição, por exemplo, se passar de 5 segundos e ele com uma tensão abaixo de 220, ele vai dar problema, né? O que acontece? Vai acontecer de o módulo ele mandar parar o gerador.
Tensão máxima, mesma coisa. Tensão máxima. Se passar 3 segundos, né? Se ele passar 3 segundos com a tensão máxima acima de 240, ele vai entender que está com problema e vai mandar parar também. Frequência mínima aqui a gente tem uma frequência, ela depende, né, da rotação do motor. A frequência, o padrão que a gente usa aqui no Brasil é 60 Hz. E os 60 Hz a gente só consegue com 1800 RPM, ou seja, revoluções por minuto. Cada 1800 revoluções por minuto eu tenho 60 Hz. Então vamos lá, vamos fazer um cálculozinho. Se a cada 1800 revolução por minuto eu tenho 60 Hz, quanto é que tem 57? Quantas revoluções? Qual é o mínimo? Vou ensinar para vocês agora. Presta atenção. Você vai pegar a calculadora, né? Vai colocar aí 1800 e divide por 60, você vai entender que a cada Hz equivale a 30 revoluções por minuto. Então 57 vai ser igual a 30 vezes 57. Então vai ser 1710, né? E a mesma coisa para cima aqui, ó. Por quanto tempo sobre frequência? Até 10 segundos. Se ele passar 10 segundos nessa frequência, nessa frequência baixa, ele manda cortar porque ele entende que está com problema, tá bom? Vamos lá. Frequência máxima, né? 64 Hz. A mesma coisa. Por 3 segundos. Jonathan, quanto é que é 64 Hz? Mesmo valor. 64 vezes 30. 1920 revoluções por minuto. Então vamos lá. Relação de TC. Aqui eu já fiz a programação da relação de TC. Tá 600/5. Apesar da minha carga máxima lá suportar 400, né, o motor roda até mais. Porém, minha chave de transferência ela é de 400 amperes. Eu coloquei 600/5. Por quê? Porque eu estou fazendo a relação de TC. O TC que está lá que vai me dar essa relação. Lá é um TC de 600/5, tá? E 400 amperes minha carga máxima. Aqui sim eu coloco a quantidade de carga referente ou a máxima do gerador, ou a máxima dos cabos, ou a máxima da chave de transferência ou das contactoras. Como a minha chave de transferência é o fator que determina lá, porque ele é menor, porque os cabos que estão lá são de 185 por 2 fases, então ele passa de 400. O gerador lá é de 255 kVA, então ele passa muito de 400. Só que a minha chave é de 400, né? Vamos lá também aqui. Por quanto tempo? Se passar de 400 amperes, por quanto tempo pode ficar passando? Acima de até 5 segundos. Passou disso, ele já entende que é um problema de sobrecarga e ele manda também parar de seccionar. Tempo de espera. Esse tempo de espera é referente à partida, né? Por exemplo, faltou energia. Quanto tempo eu tenho que esperar para mandar partir o gerador? Aqui a gente separou 3 segundos. Ele falta energia, conta 3 segundos e manda partir o gerador. Vamos lá. Tempo de partida. Esse tempo de partida ele é referente à quantidade de tempo que vai ficar ligado o motor de partida lá, né? Aqui eu posso ficar variando aqui, ó, 4, 6 segundos. O ideal eu sempre deixo ele em torno de 4 segundos, que aí ele segura 4 segundos, funciona de novo, e assim não fica forçando tanto o nosso motor de partida para dar aquecimento. Tempo de ligar o CGR, ou seja, eu botei 0,1 imediato. Esse CGR significa contactora, né, do grupo de gerador, o chave do grupo gerador, é o chaveamento. Quando faltou energia, o motor vai ligar assim que tiver energia, que ele vai identificar aqui, ó, nesse Gzinho aqui, ó, que o gerador estiver pronto para em posição D, né? Ele vai, como dizia o pessoal do quartel, ele vai fechar esse aqui 1 segundo depois. Ficou legal, ele já manda fechar a chave, faz a alimentação da carga. Supervisão de falhas. Aqui é um sistema de varredura que ele fica fazendo a cada 15 segundos, ele faz essa supervisão para ver se não tem problema. Função da entrada auxiliar 1.
né? A entrada auxiliar 1 eu separei aqui para ser o nosso botão de emergência e ela vai ser fecha para ativar, né? Abrir para ativar, ou seja, vai estar lá um botão normalmente fechado. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que eu bato meu botão cogumelo lá, ele vai abrir o normalmente fechado e aí vai parar de enviar o sinal negativo que vai lá para a entrada desse carinha. Ele fazendo isso, ele vai entender que é um alarme que está batido. Então tudo que tiver ligado ou desligado lá, ele vai mandar abrir, tá bom? Se o gerador estiver funcionando, ele na hora manda parar. Tempo, 1 segundo, bateu, já quero que acione. Imagina que tá o meu operador lá com a mão no gerador, a gente esqueceu, por exemplo, de colocar em inibido ou manual, faltou energia, entrou, não quero nem saber, eu quero bater o botão cogumelo e mandar parar de fazer tudo lá, ó. Função 2. A função 2 eu desativei aqui porque não tem mais nenhuma entrada auxiliar lá para fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas se a gente for analisar aqui, ó, tanto a função 1 quanto a função 2, você pode selecionar vários tipos de coisa aqui, como carregador, defeito de carregador, né? Mandar um sinal lá do carregador para ele vir para cá, para dizer, ó, eu tenho que trocar o carregador de bateria. Nível de combustível, né? Para falar, para ele dizer se tá em alarme ou não, se tem nível bacana ou não. Por exemplo, eu posso setar lá no meu nível de combustível para ele dizer, olha, quando tiver em tantos por cento, manda para lá para dizer que tá baixo o nível. Falha do arrefecimento, né, da questão do arrefecimento que está com algum problema, vazamento, algum tipo. Se eu colocar um sensor, ele mostra lá um sensor de nível de água, né? E aí ele dá alarme aqui. Reset remoto, um sinal de contactora fechada, contactora de rede, um sinal de contactora de gerador fechada, um inibidor de hora de ponta, né? Vou explicar isso aqui para vocês, o que é hora de ponta, num curso mais avançado.